Então, pessoal, vamos seguir falando sobre o Brasil e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Então, como na última aula a gente trabalhou as redes de comunicação, nesta próxima aula a gente vai estar trabalhando as redes de transporte no Brasil. Então, primeiro eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que é transporte. Quando eu falo em transporte, o que vocês pensam? Então, quando a gente fala em transporte, a gente pode pensar em movimento, né? Movimentar é levar, né, uma pessoa para algum lugar, movimentar uma mercadoria de um lugar ao outro, sair do lugar, conectar, né? Então, a gente pode conectar pessoas, mercadorias. Então, a gente transporta uma pessoa, a gente pode estar conectando, né, a pessoa com outro lugar. Levar, né, também muito relacionado com movimentar, então a gente pode estar levando uma coisa, né, um objeto de um lugar ao outro, levando uma pessoa de um lado para o outro. Por exemplo, posso estar levando uma carga de Porto Alegre para Portão. Deslocar, né, então que é sair, né, do lugar. Então posso estar me deslocando pelo espaço, me deslocando quando a gente tá num carro, por exemplo. Se alguém perguntar onde você está, estou me deslocando, né? Me deslocando de um lugar para o outro. Partir, no sentido de, bom, estou partindo de Porto Alegre para outro lugar, então também a partir de um transporte. E o chegar, né? Então, muito relacionado com partir. Se a gente parte de um lugar, a gente chega no outro. Então, o que a gente precisa pensar? Que transporte é o movimento de pessoas ou mercadorias para algum lugar. Então nós transportamos, nós deslocamos, nós movimentamos uma pessoa, uma mercadoria de um lugar ao outro. E o transporte é esse processo, né, esse movimento que acontece, essa ação uh, de levar de um lugar ao outro. Então, novamente, aquele exemplo das pessoas, a pessoa em amarelo e a pessoa em azul clarinho. Então a gente pode pensar que de Porto Alegre até Portão, por um veículo que vai estar trafegando em uma rodovia, está se dando a relação de transporte, né, da pessoa amarelo chegando, né, para encontrar a pessoa em azul. Ela se transportou de Porto Alegre a partir do meio de transporte, que é o veículo, e de uma infraestrutura ou uma rede de transporte, que é a rodovia. Então eu precisei, a pessoa em amarelo precisou entrar num veículo, e aí pode ser um carro, um ônibus, trafegar, né, se deslocar por uma rodovia, pela estrada para chegar até Portão. Então, quando a gente fala em redes de transportes, a gente pode pensar também que o desenvolvimento econômico, né, de algum lugar, de alguma região, vai estar diretamente relacionado com os meios de transporte que conectam os espaços. Então, a infraestrutura desses transportes é o conjunto dessas intervenções em espaço para conectar os diferentes pontos. Então, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, as mercadorias produzidas, os fluxos de pessoas, né, de bens, elas precisam é, se deslocar, né? Elas não acontecem, por exemplo, a gente produz uma garrafa de água em determinado lugar e essa garrafa de água não é só vendida naquela mesma região, ela se transporta e é levada por caminhões para outros lugares que não produzem garrafas de água, por exemplo. E a parte da infraestrutura, né? Então é o conjunto dessas intervenções, né? Então, por exemplo, uma rede de transportes é formada por diferentes infraestruturas. E essas podem ser rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, dutos. Então, se a gente começar a pensar
nessas diferenças, algumas regiões vão ser privilegiadas, né? Vão ter muito mais tipos de redes de transporte, e essas regiões vão ter melhores condições, né? De oferecer um maior deslocamento, né? Maior fluidez e consequentemente vai diminuir o custo, né, para a realização do comércio. Então, quanto mais diversificadas são as redes, ou quanto mais redes de transportes nós temos em algum lugar, mais fácil é de transportar as mercadorias e pessoas, e nesse sentido os custos vão ser menores. Então podemos pensar também se algumas regiões têm mais acesso à rede de transporte. Então a gente pode pensar em desigualdades, né? Porque outras regiões vão ter menos. Agora eu queria perguntar para vocês qual desses meios de transporte, carro ou avião, é mais rápido? O avião, né? Tá, mas eu pegasse um carro, né? Saindo de Portão e querendo ir para Caxias do Sul, na Serra. Se eu pegar e colocar no meu GPS, no meu celular, ele vai me indicar um caminho que são 81 quilômetros e eu vou levar 1h15 respeitando o trajeto desculpe, respeitando a velocidade da estrada. Se eu fosse de avião de Portão para Caxias, pergunto, Portão tem aeroporto? Não, né? Então teria que sair de Portão e vir até Porto Alegre para pegar o avião. Então eu venho de Portão por uma estrada, então levaria cerca de 34 minutos, faria 40 quilômetros. Lembre que de carro a gente faria 81 até Caxias, então faria metade do trajeto de Portão até Porto Alegre para pegar o aeroporto. E se pegasse um voo de Porto Alegre para Caxias, seriam mais 40 minutos. Aí seriam mais 120 quilômetros de Porto Alegre até Caxias, até o avião decolar, ganhar velocidade e já preparar, né, para o pouso, seriam mais ou menos 40 minutos de voo. Dessa forma, praticamente demoraria o mesmo tempo indo de Portão para Caxias de carro do que de Porto Alegre para Caxias de avião, pois Portão não tem aeroporto. Então isso é para a gente pensar, né, construir a relação de que por mais que o avião seja um meio de transporte mais rápido que o carro, é necessário ter aeroporto, é necessário ter a infraestrutura que faça que cheguem aviões nas cidades. E isso não acontece em todas as cidades. Então, nas redes de transportes, aqui tem listadas, né? Então tem as rodovias, né? Com as estradas, as ferrovias, onde passam os trens, as aerovias, que são as linhas, os traçados das rotas de aviões, e aí a gente pode incluir as pistas de aviões, as hidrovias de transporte marítimo, que também são as hidrovias principalmente os rios e os canais de navegação e portos, e assim como o transporte marítimo também com os portos nas cidades litorâneas. E as dutovias, que é um pouco menos conhecida, são os transportes por dutos. Alguém já ouviu falar? Então aqui eu trouxe uma manchete de uma notícia que traz assim, ó: transporte ultra rápido para ligar Porto Alegre à Serra em 20 minutos deve custar R$115 por pessoa, estima a empresa. Então, esse é um tipo de transporte ainda que não está implementado, né, não está em uso, mas para a gente pensar um pouquinho que seria um deslocamento dentro de um tubo, né, de uma cápsula dentro de um tubo que ligaria Porto Alegre a Caxias do Sul em 20 minutos. Né, seria ultra rápido, mas custaria cerca de R$115 por pessoa, né, a passagem. Vocês acham que esse tipo de transporte está mais perto da nossa realidade, ou uma estrada comum é mais perto da nossa realidade? Ou ainda, as nossas estradas, será que são tão boas assim para a gente já estar pensando em outros tipos de meios de transporte?
Aqui eu trouxe outra manchete de notícia, essa notícia de 2018. Então, a greve de caminhoneiros colocou a Petrobras em xeque e expôs a dependência rodoviária. O que vocês entendem assim dessa manchete aqui da notícia? Bom, em 2018 ocorreu uma grande greve dos caminhoneiros no Brasil, uma paralisação muito grande. E um dos questionamentos era o preço do diesel, que hoje inclusive está até bem mais caro do que estava na época. E então os caminhoneiros decidiram parar, né? E aí aproveitaram algumas pautas dessa manifestação para pedir melhores salários, pedir algumas outras reivindicações. E a grande coisa que ficou exposta é como o Brasil é dependente dos caminhões e das rodovias. Como nós deslocamos muito das nossas mercadorias através das rodovias. Então, com os caminhões parando, muitos dos produtos pararam de se deslocar dentro do país e muitos produtos acabaram faltando em algumas regiões. Inclusive o combustível. Então, as cidades que não têm refinaria, né, que não é onde processa o petróleo para transformar em combustível, acabam recebendo combustível naqueles caminhões tanque, né? E esses caminhões param de circular, o combustível não chega nos postos e, consequentemente, os carros ficam desabastecidos, sem combustível, e também param. Então a gente tem um monte de estradas, mas se não tiver os postos onde a gente abastece com combustível, ninguém se movimenta, ninguém se transporta. E essa aqui, observem essas duas imagens. A primeira é do dia 30 de maio, meio-dia, e a segunda é uma semana antes, dia 23 de maio. Todas essas no dia 23, antes da greve dos caminhoneiros, e no dia 30, no meio da greve dos caminhoneiros. O que vocês veem de diferença? Bom, a diferença maior que dá para enxergar ali no horizonte é que uma semana antes da greve acontecer, existe uma linha ali que está meio acinzentada, e isso é fumaça, é poluição dos caminhões e da circulação de pessoas, né, com os transportes com os automóveis. E ali no dia 30, com a paralisação, te enxerga já um céu bem mais limpo. Agora, um ano atrás, quando estávamos no alto da pandemia, que as pessoas ainda ficavam mais em casa, a gente também observou esse movimento de olhar para o céu e o céu está menos contaminado porque tinham menos pessoas circulando, menos carros, menos emissão de CO2 e menos poluição nas cidades. Então agora eu vou trazer para a gente construir aqui, conversar um pouquinho, uma série de modais de transporte aqui do Brasil. Então o primeiro deles é o modal rodoviário, que é o que a gente vinha conversando. Então olha ali na primeira imagem a fila de caminhões, né, e o trânsito numa estrada. E a segunda imagem as condições que algumas estradas estão, né, cheia de buracos. Aqui não aparece, mas estradas que são só de chão batido. E já no mapa, o que vocês conseguem observar? Vou deixar vocês olharem um pouquinho para o mapa. O que está em vermelho ali são rodovias, né, estradas federais, e o que está em amarelinho, laranjinho, são rodovias estaduais. Onde vocês enxergam que se concentram mais rodovias? Mais perto da costa, mais ao sul, no nordeste. Na região norte, ali no Amazonas, tem muitas estradas. Por que será que não tem muitas estradas ali? Será que tem alguma barreira? Moram poucas pessoas? Tem muita área de floresta? Será que eles usam outro tipo de meio de transporte? Se a gente fosse olhar só para o Rio Grande do Sul, as estradas só no Rio Grande do Sul. Então olhem o mapa aí.
Vocês notam alguma diferença dentro do próprio Rio Grande do Sul? Será que tem alguma... Se a gente pudesse passar uma linha, né? Bem no meio da imagem, pegar o sul do Rio Grande do Sul, tem mais ou menos estradas? Menos, né? Por que será que no norte tem mais estradas do que no sul? Será que tem menos municípios no sul? E ali nas imagens, alguém já viu essa primeira imagem da ponte do Guaíba içada, né, levantada? Alguém já ficou preso no trânsito com esse movimento? Eu já fiquei. E a segunda ali é a rodovia do Parque, já com uma ponte mais alta, que aí não tem interrupção no trânsito. Então, essa primeira imagem da ponte do Guaíba levantada nos faz refletir que se acontece alguma coisa com a rodovia fica cheia de terra, às vezes tem deslizamento de terra, deslizamento de pedras, bloqueios, alguma manifestação, uma paralisação, uma ponte que pode estar com problema. Então, se tiver algum tipo de bloqueio, o transporte para pela rodovia, o que pode ocasionar muitos problemas. Então, o que essa imagem nos mostra é que o modal rodoviário, por mais que ele seja o mais difundido e também um dos mais utilizados, né, no Brasil, ele é muito frágil nesse sentido de que ele pode ser interrompido a qualquer momento. Depois o próximo é o modal ferroviário no Brasil. Olhem só a diferença de rodovias e ferrovias. O que vocês conseguem observar? Tem mais ou menos ferrovias no Brasil do que estradas? Menos, né? E onde elas estão concentradas? Bom, principalmente aqui nos estados do sul do Brasil, depois São Paulo, Rio, Belo Horizonte e depois no Nordeste. Vocês observaram que na região norte do Brasil não tem nenhuma ferrovia? Bom, e além disso, o nosso modal ferroviário, alguns bons anos atrás, cerca de 60, 70 anos atrás, o Brasil ainda tinha muitas ferrovias e trens que levavam passageiros. Hoje, o nosso modal ferroviário, as nossas ferrovias, os nossos trens, são basicamente para levar mercadorias. E as mercadorias que esses trens levam são principalmente o minério de ferro, lá no Nordeste, para os portos, para exportação, e a produção de grãos, principalmente de soja e trigo, para os portos no Sul e Sudeste. E olhando aqui o nosso modal ferroviário no Rio Grande do Sul, também, comparado com o que a gente olhava das rodovias, ele é bem menor, bem menos linhas. E aí no mapa, o que está bem mais escuro é o que a ferrovia que está em operação, e o que está mais clarinho já é uma ferrovia que já está desativada ou suspensa. Então, além de muito poucas ferrovias, ainda as infraestruturas que tinham já foram desativadas ou suspensas. E a principal conexão ferroviária do Rio Grande do Sul vai se dar lá para metade sul, para o Porto de Rio Grande, que é por onde escoam muitas mercadorias, né? Principalmente a nossa produção de soja aqui no Rio Grande do Sul. Depois nós temos o modal hidroviário, que daí é navegação por rios. Então ali a gente enxerga na primeira imagem uma balsa transportando containers por rios. Aqui na segunda imagem também já é uma balsa com minérios abertos, né, pelo transporte pelo rio.
Então, para ter a hidrovia, principalmente, o que a gente precisa ter? Um recurso hídrico, né? Um rio, e que o rio seja navegável, ou seja, que ele tenha uma profundidade e não tenha muito desníveis, né? Não tenha muitos acidentes geográficos como cascatas, cachoeiras, corredeiras, pedras. Assim os navios conseguem trafegar por um longo trajeto. Também temos o modal hidroviário no Rio Grande do Sul. Né? Então, tanto no que se refere para levar carga, né? Mercadorias. Ali na primeira imagem, um rebocador puxando um navio no porto aqui em Porto Alegre, no Guaíba. E a segunda imagem, um catamarã, que é um barco de passageiros que faz a travessia entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba. Alguém já viu essa imagem? Já ouviu falar? Ou até já andou nesse barco? Então as principais hidrovias, né, aqui no Rio Grande do Sul, elas são através do rio Caí, Taquari, Jacuí, dos Sinos e o Gravataí. Depois disso, ali pelo Guaíba, por Porto Alegre, tem todo aquele trajeto ali da Laguna dos Patos até o porto de Rio Grande, né? Que é por onde sai muito da produção e chegam muitas mercadorias aqui no estado, e são distribuídas também muito a partir dessa travessia da Laguna dos Patos. Aí depois nós temos o modal aeroviário. Então a gente enxerga no mapa do Brasil, os quadradinhos em azul são os aeroportos internacionais, aeroportos maiores, com conexão para outros países. E depois os pontinhos mais em amarelinho são aeroportos públicos, então são aeroportos menores que atendem mais os próprios estados ou viagens mais curtas para aeronaves menores. Então, se a gente observar no mapa de novo, a gente tem muito mais aeroportos e pistas, né? Essas conexões na metade sul, no nordeste, mais próximo à costa, né? O litoral brasileiro, do que lá na região norte e centro-oeste do Brasil, onde até as distâncias são até maiores entre uma cidade e a outra, mas não temos tantos aeroportos. E aqui nas imagens trago também o transporte de cargas, né? E ali embaixo é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde se tem maior fluxo de cargas no Brasil. E uma das cenas que a gente viu muito agora na distribuição de vacinas eram os aviões levando as vacinas, né? Então, com transporte de cargas. Assim como a gente vinha falando antes, aqui a primeira imagem é o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, depois o aeroporto regional de Caxias do Sul na segunda imagem. Então, Porto Alegre com um aeroporto internacional que é de Porto Alegre. E depois os outros aeroportos que atendem mais as cidades dentro do estado e também transportam passageiros, cargas em distâncias menores com aeronaves de menor porte. O modal dutoviário, que não é muito conhecido, né? Então aí no mapa a gente consegue enxergar que ele está até bem espalhado pelo Brasil, né? Tem alguns dutos bem significativos. Então, o principal deles é o que traz gás desde a Bolívia e vai ali até São Paulo, depois emenda para a região sul. Então, ele abastece de gás natural todos esses estados aqui no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos um que é bem famoso, além de receber, claro, gás natural vindo da Bolívia, mas a gente tem um duto que vai de Tramandaí até Canoas, né? Então é aquela primeira imagem onde tem um navio ali. Quando a gente vai à praia, não sei se vocês já foram ao litoral, às vezes a gente enxerga esses baitas desses navios parados assim na costa, e eles estão descarregando petróleo nesse duto, né? Então ele fica um duto que vem por dentro do mar e depois ele vem todo pela rodovia ali, pela freeway, pelo lado da freeway, e que bombeia então esse petróleo lá que é depositado lá no mar até Canoas para a refinaria, que é a segunda imagem, que é onde processa o petróleo, né, em combustível para fazer plástico e para todos os usos do petróleo. Então, para meio que já começarmos a fazer algumas síntese, né, alguns fechamentos dessa aula.
Então o território brasileiro é muito diverso, né? Cada região vai ter particularidade no meio de transporte. Então, como nós vimos lá na região norte, que tem muitos rios e rios muito grandes, eles priorizam, né? Então, o transporte hidroviário é uma realidade. Então, mesmo que o transporte aéreo ele precisa de pontos de abastecimento e pistas de pouso, né? Então, a gente precisa primeiro ter uma rede de estradas que leve o combustível até esses aeroportos. A gente precisa ter aeroportos a cada tantos metros, né? Ou cada tantos quilômetros de distância para os aviões de grande porte poder pousar e fazer reabastecimento. No que é o Rio Grande do Sul, a gente pode destacar o rodoviário e ferroviário, né, que são dois modais bem utilizados. E essa opção, né, pelo modal rodoviário no Brasil, ele vem desde os anos 1960, que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente nas aulas de histórias, que governar era abrir estradas. Né? Então o governo priorizava muito em criar estradas para conectar diferentes pontos no Brasil, e essa tradição se manteve. Então, a rede de infraestruturas ela melhora os transportes e as comunicações, né? Porque lembra como a gente viu que também precisam ter infraestruturas para ter as redes de comunicação. Então vai ter essas ligações, né? Conexões entre diferentes pontos. Então é por isso a importância dessas redes. E elas são montadas para diferentes modais, né? Então, com as rodovias, as estradas, as ferrovias, portos, aeroportos, lá das comunicações, né? As antenas, o cabeamento. Então, dessa forma, com essas infraestruturas, é que o país vai ter uma boa rede de transportes e uma rede de comunicações, né? Que vai conseguir manter todo mundo conectado, vai diminuir o tempo de transporte, né? De levar uma mercadoria de um lugar ao outro, e consequentemente vai diminuir o custo, né, para transportar pessoas e mercadorias, tendo uma rede bem articulada. E agora, por fim, fica essa atividade para vocês realizarem. Então vamos ler juntos aqui. As redes de transporte conectam diferentes localidades. Uma boa infraestrutura de transporte diminui o tempo de deslocamento de pessoas e mercadorias. A malha rodoviária, ou seja, as estradas, né, transporta 75% de tudo que é produzido no país, e o resto é escoado pelas vias marítima, aérea e ferroviária. Por esse motivo, a dependência das rodovias e do trabalho dos caminhoneiros é tão grande. Lembra que a gente viu lá a manchete da greve dos caminhoneiros. Então agora vocês devem responder. Quais os problemas que depender apenas de um modal de transporte pode ocasionar? E se você tivesse que investir em outros modais, qual você escolheria e por quais motivos? Por exemplo, investiria em dutos de comunicação para enviar combustível para ficar mais barato. Então agora vocês vão responder, né, copiar esse primeiro textinho no caderno, depois a pergunta e responder isso numa folha para entregar no final da aula. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula, então.